Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da ocasião. Eu tô aqui com uma mocinha, essa aqui ó, ela tá de brinco, olha ali ó, o nome dela é Adelaide, certo? Bom, como vocês pediram pro professor, ela foi adotada recentemente, semana passada, amanhã vai fazer 7 dias que ela está aqui em casa conosco. Como vocês pediram, né? O professor vai gravar aquela aula que o professor deu lá no Meet para vocês, certo? E além disso, o professor vai estender um pouquinho aquela aula para falar um pouquinho dos três principais autores, que é o Oswald, que é o Mário de Andrade, o Oswald e o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, certo? Vamos lá então. O professor vai abrir a aula aqui, certo? Essa aula é aquela mesma aula que o professor Edinho já trabalhou com vocês. Entretanto, né, os alunos me procuraram em particular e pediram para eu gravar. Então eu vou gravar. Eu já queria gravar mesmo, sabe? É que eu tô achando que muito pouco aluno participando do Meet, sabe? Em um dos terceiros. Então eu queria pressionar. Mas como educação não se faz com pressão, e sim com compreensão, lá vamos nós. Então, vocês já estudaram as vanguardas europeias, a Semana de Arte Moderna, a vanguarda europeia. As vanguardas europeias foram os ideais das vanguardas, dos vanguardistas que influenciaram os modernistas. Os, os modernistas que idealizaram e executaram a Semana de Arte Moderna e implantaram o modernismo no Brasil. Eu não consigo dizer implementaram, mas eles implantaram certamente, ok? Então vamos lá, o que o professor vai trabalhar com vocês? Então, o conteúdo de hoje não é as vanguardas, o conteúdo de hoje não é a Semana de Arte Moderna, o professor já fez vídeo sobre isso. O conteúdo de hoje é o modernismo, dois pontos, primeira fase, certo? Ó, então aqui retomamos um pouquinho, né, desde do texto literário e não literário, do gênero lírico, épico e dramático, do trovadorismo, do humanismo, do classicismo, quientismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. O modernismo tem uma fatia grande aqui, né? Você consegue perceber, porque ele vai ter três fases. A primeira, que é pequenininha, a segunda, que é grandinha, porque tem a prosa e o verso, e a terceira também, tá? Vamos lá então. Então agora o professor Edinho está tendo a honra de abrir a gaveta do modernismo primeira fase. Primeira fase, modernismo primeira fase, terceiros anos A e B do Colégio Morialdo e terceiros anos A e B do Colégio Morialdo, modernismo primeira fase, tá bom? Vamos lá então, pessoal, continuando. Aqui é aquele quadro paralelo, aquela linha do tempo literária que vocês já sabem, vocês já veem isso desde o primeiro ano. O quadro sinótico, que é um embaixo do outro, certo? Que é essa linha aqui, um quadro que está aqui. E agora o professor então tem aqui um quadro sinótico das fases do modernismo. A primeira fase, que é chamada de fase heróica, ela vai de 22 a 30, ok? A Adelaide está aqui arrasando, sabe? O nome dela era Adele, mas não combinou Adele. Então a gente decidiu botar de Adele e Adelaide, dois nomes, um nome composto. Na verdade é Adele, Adelaide Matheus Rocha, que são os nossos sobrenomes, tá bom? Certo. A primeira fase, chamada de fase heróica, ela vai de 22 a 30. E em que dia de 22, Edinho? Mãozinha, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, certo? Então, o modernismo começa no Brasil no dia 13 de fevereiro de 1922 e vai até os anos 30, ou seja, vai ter apenas 8 anos. A segunda fase vai de 30 a 45 e a terceira fase vai de 45
a 60. Aqui está a atualidade, né? Porque vai ter gente, vai ter crítico literário que vai dizer que nós ainda estamos na terceira fase modernista. Entretanto, vai ter outros críticos literários que vai dizer que a terceira fase modernista foi de 45 a 60. E tudo que vem depois de 60 é chamado de contemporânea. Então, a Positivo, que é o material de vocês, trabalha assim. Então, o professor deixou só aqui assim, para se vocês ano que vem fizerem cursinho ou algo do nível, e o professor lá do cursinho falar que nós estamos no pós-modernismo, não se estranhe, nós estamos no pós-modernismo. Para alguns professores é a literatura contemporânea, tá bom? Continuando então. Chegamos então onde a gente quer. Esse slide aqui é bem interessante, né? Ó, chegamos onde a gente quer. Modernismo, primeira fase, de 22 a 30. E aqui o professor vai explicar tudo junto, a prosa e a poesia, sabe? Porque não tem muita diferenciação. Porque a apostila de vocês também explica assim, certo? Então tá. Ela tem um nome de fase heróica, certo? Por quê? As principais características desses três autores, né? Agora o professor saiu um pouquinho do Villa-Lobos, da música, saiu um pouquinho da arte plástica, da Anitta, saiu um pouquinho da escultura, saiu um pouquinho do Victor Brecheret, saiu um pouquinho da música, do Villa-Lobos, da Guiomar Novaes. Eu estou agora na literatura, que é para o que eu sou especialista, né? Então tá. As características da primeira fase, elas são de caráter anárquico, heróico e destruidor. Por quê? Como o professor já falou, os autores da primeira geração, eles tinham uma máxima que era o quê? Nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos. Todavia, nós sabemos o que não queremos. Então eles queriam mais destruir, né? Ressignificar toda a literatura produzida no Brasil anteriormente. Porque para eles, pré-modernismo, simbolismo, parnasianismo, realismo, naturalismo, romantismo, arcadismo, barroco e quinhentismo era uma literatura, e romantismo, né? Era uma literatura que não expressava os anseios estéticos do Brasil, certo? Então eles queriam meio que destruir aquilo e criar uma coisa nova. Por isso eles tinham muita liberdade de expressão, linguagem coloquial, eles tinham valorização do cotidiano, né? Ou seja, eles faziam um poema do feirante, eles faziam um poema da professorinha dando aula, eles faziam um poema da criança passando de bicicleta, certo? Eles faziam poemas disso. Isso é o que? É a valorização poética do cotidiano. Linguagem coloquial, eles usavam PNP, certo? Até então, até 1922, no Brasil, não se concebia muito um poema falando falando muitas palavras fora do português padrão. Até então, até 1922, não se concebia um poema de verdade, né, sem métrica, sem rima. E eles vieram trazer isso. Então, querendo ou não, foi uma ruptura, foi uma inovação. Se hoje a gente lê os poemas do Mário Quintana e da Cora Coralina e a gente gosta, a gente sente e aquilo está respaldado pela crítica literária como literatura, é porque esses autores existiram. Porque até então, Cora Coralina jamais seria uma poeta tida pela crítica especializada como uma que produzisse poesia de verdade, vocês entendem? Então, o modernismo foi importante. Na verdade, o modernismo foi muito importante, no sentido de que trouxe novos valores estéticos a uma sociedade que naquela época não estava preparada. Entretanto, não obstante, essa sociedade hoje considera que os modernistas
da primeira geração, o Mário, o Manuel e o Oswald, conseguiram seus objetivos, tá bom? Outra característica bem importante, gente, é o nacionalismo, por meio de paródias. Como eles queriam ressignificar a literatura brasileira, eles iam lá na carta do Pedro Vaz de Caminha, pegavam trechos da carta e faziam um poema piada, faziam um poema anedota, certo? Eles faziam o quê? Paródias de textos clássicos, como a Carta de Pedro Vaz de Caminha, como a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Como Juca Pirama do Gonçalves Dias, como Meus 8 Anos do Casimiro de Abreu, como A Noite da Taverna de Alves de Azevedo. Eles faziam paródias e eles gostavam muito, muito mesmo de fazer paródia de textos que remetiam aos indígenas, né? Tem até um poema do Oswald que é assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, despiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Na verdade, quando a gente lê, a princípio, talvez a gente não entenda o que esse poema quer dizer, né? Esse poema ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica ferrenha a um modo como o processo de apropriação cultural, o processo do choque cultural aconteceu, né? Então, depois o professor vai falar mais características para vocês. E aqui eu tenho então os 3 autores. Eu digo que esse slide aqui é o coraçãozinho dessa aula, tá bom? Vamos lá então. Agora, então você tem que saber que tudo isso que eu vou falar agora e que eu estou falando durou 8 anos, certo? Vamos lá então. O que o professor tem aqui? Ó, aqui é aquela máxima deles. Não sabemos discernir o que queremos, sabemos discernir o que não queremos. O que eles não queriam era continuar fazendo aquela mesma literatura influenciada pelos cânones europeus. Tá bom? Aqui eu tenho mais características da primeira geração, já falei para vocês: postura destrutiva, postura heróica, primitivismo. O que é primitivismo então? Não esqueçam disso. Primitivismo é quando eles pegam textos caros, normalmente do quintismo ou do romantismo, onde se fala de índio, e relê e reescreve de uma forma gozativa, crítica, tá bom? Elementos do dia a dia, o professor já falou, elementos do progresso. Aqui eles vão falar de vacina, eles vão falar de bonde elétrico, né? Tem que saber que esse progresso, tu não pode imaginar que o progresso deles é o nosso progresso, né? Tem que imaginar que nós estamos em 1920. Humor, ironia, crítica social. Essa liberdade de expressão e direito à pesquisa está mais relacionada ao Mário de Andrade, em específico com a obra Macunaíma, tá bom? Mistura entre prosa e poesia. Agora sim, o que seria essa mistura entre prosa e poesia? Eu me lembro muito da Cora Coralina, sabe? Porque o que é uma mistura entre prosa e poesia? Tu tá lendo um poema, mas ele tá contando uma história, ele não se preocupa com métrica. Alguns versos são longos, outros são curtos, certo? O predomínio da poesia, predominou a poesia aqui, tá? Os 3 são exímios poetas. Versos livres, aqui o professor está na frente, deixa eu tirar o professor Edinho da frente. Versos livres, que é verso sem métrica, né? E versos brancos também. O que são versos brancos? Versos sem rimas. Versos livres e versos brancos. E ausência de pontuação, claro, né? Então eles não estavam preocupados com o rigor gramatical, tá bom? Mas não era porque eles não sabiam escrever, é porque eles preferiam usar o PNT para aproximar mais do povo, para talvez ser uma arte mais representativa do povo brasileiro, sabe? Enfim, ok? Então tá, agora o professor Jim vai fazer uma pergunta. Onde que eles publicavam os seus textos, professor? Onde que eles publicavam os textos deles? Eles publicavam em revistas. E muitas revistas não davam abertura para eles. Então o que eles fizeram? Ora, eles eram ricos, eram filhos de aristocratas, cariocas e paulistanos. Então eles fizeram o quê? Eles criavam revistas. Simples assim.
Ah, não me deixa publicar numa revista? Então vou criar. E eles criaram a revista Claxon, né? Eu acho que tem até aqui a data. Ó, que durou um ano, de 1922 a 23, certo? Foi criada pelo Osa de Andrade, pelo Graça Aranha, que escreveu Canaã lá no pré-modernismo. O nome Claxon, né, é a marca, eles resolveram dar para o nome da revista deles, o Mensageiro de Arte Moderno, São Paulo. Eles resolveram dar para a revista deles o nome da marca de uma buzina. Automóvel era o símbolo do progresso na época. E automóvel tem buzina, certo? E a buzina do automóvel serve para quê? Para anunciar que ele está chegando. Saiam que eu estou chegando, era mais ou menos assim, o trânsito na época. Saiam todo mundo que o automóvel está chegando. E também porque era um símbolo do progresso, né? E eles queriam que o modernismo fosse esse símbolo do progresso. Saiam todas as escolas anteriores que eu estou chegando, tá bom? Eles, além da Claxon, tem outras revistas muito famosas que eles criaram, mas que, ó, tem a revista Estética, a revista e a revista de Antropofagia. Essa revista é muito importante, tá? Porque nela vai ser publicado o Manifesto Antropófago, tá bom? Tem a revista Festa, a revista Joaquim. Então, a Positivo dividiu a apostila de vocês podem ter certeza, certo? A Positivo dividiu a revista de vocês em duas. A Positivo dividiu a apostila, a apostila Positivo de vocês, dividiu essa primeira fase modernista em dois bloquinhos, certo? Para eu poder explicar. O bloquinho nacionalismo fânico e o bloquinho nacionalismo crítico. O João, né, Serafim, e também no terceiro, não lembro quem, explicou pra gente o que era nacionalismo fânico e o que era nacionalismo crítico, certo? Então, o nacionalismo fânico é aquele nacionalismo que só se preocupa em exaltar as qualidades de uma nação. O nacionalismo crítico é aquele nacionalismo que se preocupa em exaltar as qualidades de uma nação, entretanto de melhorar o que ainda não pode ser exaltado, certo? O fanismo, o sentimento fânico, aquele sentimento que só pode ver as coisas boas da pátria. É mais ou menos isso, tá? Então, daí a gente tem aqui, se tu for olhar na apostila de vocês, tem alguns movimentos, alguns grupos fundados, né, pelo ufânicos e alguns grupos críticos, certo? Ó, o nacionalismo ufânico produziu uma arte somente para exaltar a pátria brasileira, demonstrando nacionalismo exacerbado. Nossa, professora Edinho, o que é exacerbado? Exagerado, tá? Eles criaram o movimento verde e amarelo, que depois se transformou. Então tinha o grupo Movimento Verde e Amarelo, um grupo de artistas, certo? Depois esse grupo se transformou, se não estou equivocado, este em 1924 e este em 1925, o grupo ANTA, certo? Então, só que alguns autores que estavam no grupo ANTA acabaram migrando para o nacionalismo mais crítico. Porque cá entre nós é mais interessante tu ser um escritor, né, que tu critica do que tu só tá elogiando, né? Enfim, é assim que acontece. Então, depois não, concomitante, a galera do nacionalismo crítico, certo? Ó, o que é esse nacionalismo crítico? Autores preocupados em valorizar os elementos genuinamente nacionais, sem, no entanto, fecharem-se à modernidade proposta pelos novos tempos. Esses autores eram, inclusive, abertos a outros países. Então, esses autores faziam o quê? Pegavam o que tinha bom acontecendo no mundo estrangeiro. Vale lembrar que eram homens muito ricos, que viajavam muito, então eles tinham contato à arte no mundo. E eles traziam para o Brasil, eles engoliam, eles deglutiam, ficavam com o que era bom, colocavam no nosso país, na nossa arte brasileira,
e descartavam o que eles não queriam, certo? Então, daí teve, eles criaram um manifesto, certo? Um manifesto pau-brasil. Então, o Ozod criou um manifesto pau-brasil. O que é um manifesto, né? Um manifesto é quando eu escrevo num papel exatamente o que eu quero que a poesia das pessoas que vão se agregarem a mim tenha. Então aqui eu tenho um trecho para vocês do Manifesto da Poesia para o Brasil, certo? De Oswald de Andrade. Vocês leram já para o professor, né? Vamos lá. A poesia existe nos fatos. Quando eles falam, e é muito interessante esse manifesto, que ele é um resumo, né? Ele é um resumo do que tem que ter a poesia modernista da primeira geração. A poesia existe nos fatos. Estou vermelho, né? A poesia existe nos fatos. O que quer dizer a poesia existir nos fatos? A poesia existe nas verdades. Os casebres de açafrão e de ocre verde da favela sobre o azul cabramino são fatos estéticos. Então eu tenho que pegar a favela, transformar em poesia. É o que ele está falando. E com que linguagem que eu vou fazer isso? Uma linguagem antiga? Uma linguagem extremamente culta? Não. A língua sem arcaísmo. Arcaísmo são palavras em desuso. A língua sem erudição. Então, como que tem que ser essa língua se não pode ser culta e nem antiga? Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Tu tem que fazer a poesia como a gente fala. É o que eles acreditavam, tá? Não há luta na terra de vocações acadêmicas, só fardas, os futuristas e outros. Aqui ele faz uma menção, né, aos vanguardistas, certo? Há uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos a poesia de importação e a poesia para o Brasil de exportação. Então, eles estão querendo uma poesia que seja tão genuína, que seja tão brasileira, mas que ao mesmo tempo possa ser olhada por todo o mundo como uma poesia de fato verdadeira, tá bom? Depois eles fizeram o Manifesto Antropófago ou Manifesto Antropofágico, tá bom? Eu tenho aqui uma imagem primeiro, ó, o Manifesto Antropófago está aqui, ó, na íntegra, certo? Na página ele foi publicado, deixa eu tirar o tempo aqui, ó, na revista de Antropofagia, certo? Revista de Antropofagia. Aqui eu tenho o Abapuru, né? Que é aquela tela que a Tarsila do Amaral deu de presente pro seu, na época, pro seu então esposo Oswald de Andrade. Tá bom? Olha aqui. Manifesto Antropófago. Vamos ver então. O que é esse manifesto antropófago? Novamente, né? É aquele manifesto dizendo como que tem que ser uma poesia, certo? Ó, o Manifesto Antropofágico ou Antropófago, que foi publicado na revista de antropofagia que eles criaram, foi publicado em 1928. Tem nele uma frase que é bem alusiva, né? Que é "To be or not to be, that's the question". Ou seja, ele faz um intertexto com aquela fala do Hamlet, né? Da peça Hamlet do William Shakespeare, quando ele levanta a caveira do seu pai, né? E ele fala, né? Ser ou não sereis a questão. Eu acho que ele está se referindo a um momento de serei ou não serei rei da Dinamarca, alguma coisa assim. E aqui ele pergunta, né? Falar ou não falar a língua tupi-guarani? Ser ou não ser tupi? Ser ou não ser brasileiro? That's the question, né? É preciso assimilar o legado cultural europeu para devolvê-lo caracteristicamente brasileiro. Então o que eles falam? Eles falam que deve-se pegar, né? Não se deve ignorar as diferenças, as contribuições exteriores e estrangeiras. Entretanto, a gente deve fazer o quê? Criar uma arte nossa, não uma arte de um Brasil colonizado, certo? Então, aqui professor, deixa eu ver o que o professor botou aqui para vocês, vamos lá, botar o tempo aqui. Aqui. O momento esteticamente mais radical do modernismo foi a antropofagia,
invocando a cultura e os costumes primitivos do Brasil. Este movimento afirma a necessidade de sermos um povo antropófago, para não nos atrofiarmos culturalmente. Deve-se filtrar as contribuições estrangeiras para alcançar uma síntese transformadora, certo? Aquilo que a gente falou, né? Não se deve copiar tudo, né? E eles criticavam muito essa influência muito direta, tá bom? Aqui está o manifesto na íntegra. E aqui eu botei uma foto, uma imagem de vocês que faz referência aos textos do Hans Staden. Lembram dos textos do Hans Staden, a do quentismo? Aqui está acontecendo um ritual, né, de antropofagia, tá bom? Aqui eu tenho trechos do manifesto antropofágico, né, os textos na íntegra, né, que é bem bonito também. Que é assim: só a antropofagia nos une, ou seja, só o ato de pegarmos o que é dos outros, comermos, deglutirmos e transformarmos em algo bom para nós nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra a Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu, na terra de Iracema, o patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. Aqui ele remete à história de São Paulo, ele remete ao romantismo indianista, com a obra Iracema de José de Alencar, ele remete ao quintismo, né? Então, como é caro o tema do indígena para eles, né? E assim vai. Agora chegou aquela parte, pessoal, que o professor não explicou no Nietzsche, certo? Que são os autores. São 3 autores principais. Aqui, esse aqui de óculos é o Mário de Andrade, este aqui é o Manuel Bandeira, né? Esse aqui é o mais pesquisador deles. Esse aqui é o mais pessimista. Esse aqui é o mais... Esse aqui os alunos dizem que é parecido com o professor Daniel. É o mais revolucionário, tá bom? Então, lá na tabela que o professor Edinho vai mandar para vocês, eu peço uma característica individual de cada um deles. Então aqui já vai a dica: pessimista, pesquisador e revolucionário. Certo? Muito bem. Também tem uma tabelinha lá. Trabalhei um monte para vocês. Preparei, junto com a professora Michelle, todo aquele material do livro. A escola não quer mais bater xerox lá. O professor fez o que? Dei um jeito, escaneei tudo para vocês, certo? Então aqui eu tenho as características mais do Oswald, certo? A principal obra dele é Paulicéia Desvairada. Ele mistura humor com humor e a mistura do humor e da poesia, né? Uma linguagem poética simples, capítulo relâmpago. Ele escreve capítulo muito curto, mas se você for imaginar capítulo curto, que esse capítulo curto dele é o capítulo curto do Machado de Assis, não é. O dele é capítulo curto mesmo, tá? De 2, 3 frases às vezes. Poema piada, aquele poema que dá graça, primitivismo. O que é primitivismo mesmo? Remeter ao indígena, principalmente ao quintismo e ao romantismo. E lugares comuns, né? Ele faz poema assim, parece assim que não é poema, mas depois que a gente lê, a gente fica, nossa, como é que eu não tive essa ideia antes? Tá bom? Os principais romances dele estão aqui: Memórias Sentimentais de João Miramar também, tá? A Poesia Pau Brasil, principal. E aqui eu tenho Teatro, que é o Rei da Vela. Esse Rei da Vela eu não cheguei a ler. Ou eu cheguei a ler? Acho que eu cheguei a ler na faculdade com a professora Gabriela Boé, certo? Características do autor. Esse aqui então tem o Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma. Uma poesia desvairada, ou seja, é uma característica muito importante dele, certo? Poesia do inconsciente, surrealismo, automatismo. O que é automatismo? Não se preocupa muito com regras gramaticais, não. Vai escrevendo, vai escrevendo. Surrealismo, a mistura de real, ele mistura alguma coisa da política brasileira real com o folclore, nesse sentido, tá? A principal obra dele, não, aqui o professor se equivocou, certo? Eu vou arrumar aqui para vocês.
A principal obra dele é Macunaíma. Essa aqui é a principal obra dele, certo? Deixa eu ver se a Pauliceia Desvairada. Depois eu vou arrumar para vocês, eu faço mais rápido, mas a Pauliceia Desvairada é do Oswald de Andrade, tenho quase certeza, tá? Ele escreveu Amar, verbo intransitivo, e ele escreveu Macunaíma, certo? Esse aqui agora, eu vou ter quem? Eu vou ter o Manuel, já vou pesquisar aqui na hora, né? Ó, Pauliceia Desvairada, autor, daí a gente já tira essa dúvida, tá bom? Eu tenho quase certeza que a Pauliceia Desvairada é do Oswald de Andrade, professor só... Não, Mário de Andrade. Então vamos lá. Voltando aqui um pouquinho na aula, ok? Não tem problema, é assim mesmo que acontece. Na sala de aula também aconteceria isso. Então, a principal obra, vamos lá, a principal obra, certo? Do Oswald de Andrade vai ser Memórias Sentimentais de João Miramar. Que é um poema que tem na apostila de vocês, sabe? Do segundo ano. É quando eu chegava no segundo ano com esse conteúdo, sabe? Que é um poema que ele faz, que é um romance que ele faz com muitos capítulos curtinhos. Daí faz uso dessa característica aqui, que é a característica poema capítulos relâmpagos, tá bom? Certo? Ó, essa característica aqui, capítulos relâmpagos, certo? Eu vou olhar de novo porque eu tinha, nossa, uma sensação de que Pauliceia Desvairada. Mas ó, Pauliceia Desvairada. Nossa, eu tinha uma sensação de que Pauliceia Desvairada era do. Eu tinha uma sensação de que Pauliceia Desvairada era do Oswald de Andrade, certo? Mas é do Mário de Andrade. Essa Pauliceia Desvairada, no qual eu tinha a sensação que era do Oswald, ela foi lido trechos dela na Semana de Arte Moderna. E quem leu esses trechos da Pauliceia Desvairada na Semana de Arte Moderna foi o Oswald de Andrade. Por isso que eu me associei à imagem do Oswald lendo trechos da Pauliceia Desvairada. Por isso que eu achei tanto que era dele, tá? Então tá. O principal romance dele, Memórias Sentimentais de João Miramar. Agora o Mário, né? Ele é o mais pesquisador deles. E a gente vai ter aqui uma das obras dele, Pauliceia Desvairada, as principais, Amar, verbo intransitivo. Esse tem um resumo na apostila de vocês, é muito legal. Conta a história de um adolescente cujo pai contratou uma governanta alemã para iniciá-lo na vida sexual, sabe? De dia ela dava educação, instrução, ensino para ele, e à noite ela estava no subcontrato dela iniciá-lo na vida sexual. É bem interessante, assim. E no final ela se apaixona por ele, sabe? E ele não corresponde, não pode corresponder. E esse aqui, Macunaíma, meu Deus, fala do anti-herói. Ou seja, sabe aqueles heróis do romantismo? Aqueles moços salvadores perfeitos que salvaram a escravizada, que salvaram, que fez com que o coração da endurecida Aurélia de Senhora o perdoasse, né? Que era o caso dos Seixas. Esses mocinhos aqui, são tidos como heróis, né? Este aqui, o Macunaíma, é o anti-herói. Ele carrega nele a etnia indígena, a etnia negra e a etnia caucasiana. Ele carrega com ele o jeitinho brasileiro, ele carrega com ele o folclore brasileiro. É uma obra assim que ela é muito folclórica e política e nacional, tá? É desafiadora. Essa obra é uma obra desafiadora. É para aquele leitor mesmo que se desafia como leitor, porque ela é muito desafiadora. O professor já leu, sabe? Mas eu li mesmo naquele processo de me desafiar, tá bom? Agora eu tenho quem? O nosso sofrido, né? O nosso sofrido Manuel Bandeira. Eu digo sofrido porque é um homem, né, que nasceu sob o estigma de uma doença
Ele nasceu doente, deram para ele pouco tempo de vida, deram para ele pouquíssimo tempo de vida e apesar disso, né, ele chegou à idade idosa, à idade adulta, chegou à velhice, né? Entretanto, nunca se casou, teve poucas namoradas, né? Ele nunca pôde fazer as brincadeiras que outras crianças faziam. Ele sempre foi uma criança sofrida, tá? E um homem sofrido também. Então, logo, a principal característica dele vai ser pessimismo. Tom melancólico, uma linguagem simples e direta, experiência com a doença, experiência com prostitutas e temas cotidianos, tá bom? Essas então são as principais características dos principais as obras dele, né? Tem Hora das Cinzas, tem Carnaval e tem Estrela da Manhã, tá bom? Muito bem. Aqui eu tenho um poema dele, ó, para vocês verem como ele é triste, né? No terceiro A eu cheguei a ler. No terceiro B não deu tempo, tá? Então o professor vai ler agora. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Então para de ler meu texto, se tu não tem motivo para chorar, tá? Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. O meu poema cai gota a gota do meu coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Ou seja, né, pessoal, ele diz que ele faz versos para sobreviver. Os versos dele são a sobrevivência. E aqui tem um poema que eu gosto muito dele, que eu não poderia deixar de ler para vocês, que é Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora pra Pazárgada. Pazárgada não existe, eu já procurei, tá, várias vezes. Não existe esse lugar, foi um lugar utópico idealizado por ele. Olha só, que ele fala assim, eu não estou contente aqui com o meu mundo, com a minha idade, com o meu local, com o meu cotidiano. Então ele disse assim, o lírico do Manuel disse assim, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Pazárgada. Gente, entenderam? Lá ele é importante, ele é amigo de pessoa importante e ele tem a mulher que ele quer. Eu vou-me embora para Pazárgada, aqui não sou feliz. Lá, em Pazárgada, a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, louca de Espanha, rainha falsa e demente, vem ser a contraparente da nora que nunca tive. Então, lá em Pazárgada, ele é amigo do rei, lá em Pazárgada, a nora dele, que ele não teve, mas que lá ele teria uma nora, filhos, né? Filhos, noras, talvez netos, e essa nora era amiga da rainha, né? E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Coisas que ele nunca pôde fazer na infância dele, porque ele sempre foi tido como uma criança doente. E quando estiver cansado, deito na beira do rio e mando chamar a mãe d'água, que é a sereia, para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Essa Rosa foi uma das babás dele, né? Que ele menciona muito. Ele menciona muito as babás dele nos poemas dele, tá? Como é que tu sabe disso, professor? Porque eu li, né, para 2016, eu acho, um livro de poemas dele que caiu na UFSC. Então, o professor Edinho e os alunos leram e trabalharam muitos poemas dele. Então, eu falo isso com muita propriedade. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem processo seguro de impedir a concepção. Olha aqui, ó, retomando o progresso, né? Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar.
Então aqui ele fala o que? Do progresso, que era um tema caro também aos modernistas. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, ou seja, lá eu não vou precisar ter vontade de me matar. Certo? Então, pessoal, essa é a aula da primeira geração modernista, tá? Fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês assistam toda até o final. Aqui tem outros autores, tá? Que normalmente não são muito cobrados. O Mário Antônio de Alcântara Machado, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchio, Ronald de Carvalho. Certo? Eu queria lembrá-los que eu gosto muito de vocês, que vocês moram no meu coração literário. Tá bom? Forte abraço. E agora o prof interrompe a aula. Certo? Outra coisa, não deixem, né? Não deixem de fazer os exercícios da apostila, ok? Referentes a isso.